Muito boa noite a todos vocês da nossa plataforma Hebraica Nossa Casa. Mais uma noite especial, com um convidado mais do que especial para você que acompanha toda a nossa programação aqui, feita especialmente para você que está em casa, aguardando esse período de quarentena, não vendo a hora de voltar para a Hebraica. Eu sou Pétria Chaves, jornalista, estou aqui mais uma vez para mais uma conversa inspiradora na nossa plataforma, com um representante da comunidade que traz muito orgulho, que fez e faz um caminho jornalístico, de pensador, inclusive, de estudioso, a respeito de relações internacionais, a respeito também da conexão do Brasil com o mundo. Hoje a gente tem o prazer de trazer aqui para a nossa plataforma Hebraica Nossa Casa, ninguém mais, ninguém menos do que o jornalista Caio Blinder, que eu já vou apresentar, dispensa apresentações, mas eu vou apresentar, só quero avisá-los que, se vocês quiserem participar dessa conversa ao longo aqui do nosso papo nessa noite, você pode mandar a sua pergunta no nosso chat, que a gente vai, na medida do possível, fazer aqui, repassar as perguntas para o Caio. Quero contar para vocês que o nosso entrevistado de hoje, eu como jornalista tenho aqui a grande honra de entrevistá-lo, para mim como jornalista muito legal, está falando com um dos criadores do Manhattan Connection, acho que um dos programas mais criativos que trouxe essa ideia da bancada, da reflexão e do papo, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo. O Caio, que está vivendo nos Estados Unidos desde 1989, ele vem bastante para o Brasil, tem essa conexão forte, mas está vivendo lá e conhece muito a dinâmica da política norte-americana, da sociedade norte-americana, e é muito legal para a gente poder ter esse ponto de comparação e convergência com o que a gente vive aqui no Brasil. Então, eu já quero chamar aqui para a nossa conversa dessa noite da Hebraica Nossa Casa, Caio Blinder, e já agradecendo, claro, todos os nossos representantes aqui da Hebraica, o Bialski, a Marisa Eisenstein, que puderam promover esse encontro nessa noite. Caio Blinder, boa noite, que prazer conversar com você. Obrigado, Petra, muito gentil da sua parte, boa noite a todo mundo da Hebraica. No esforço de reportagem, antes de a gente entrar no ar, né, eu liguei para minha mãe para confirmar uma coisa. De fato, o meu avô, Ismael Kreiser, é da equipe fundadora do clube. Ele foi sócio em 1959. E eu fui sócio da Hebraica de criança, bati muita bola na Hebraica, fui um bom jogador de futebol de salão. Então, eu tenho minhas connections com a Hebraica. Ou seja, está no teu sangue, né? Está no sangue. Vamos começar por aí, talvez, Caio, falando dessa questão da própria comunidade, né? Como é que é para você ter ido para os Estados Unidos em 89, você que tem essa conexão, essa connection tão forte com o judaísmo, com a comunidade, como é que foi essa transição para você? Também em Nova York, que é um local que tem, né? A comunidade é muito forte. Conta para a gente um pouco dessa ponte. Eu escrevi um livro há uns 15 anos que chamava Terras Prometidas, né, do Bom Retiro a Manhattan. Né? Eu fiz, para quem é judeu, eu fiz aliar do Bom Retiro para os Estados Unidos, não para Manhattan, eu não moro em Manhattan, eu moro em New Jersey, ali na área metropolitana. É a terceira vez que eu moro nos Estados Unidos. Eu vim a primeira vez estudar ainda, antes que você nasceu, Pé. Eu vim morar aqui. Garanto que você não tinha nascido. Eu vim estudar e eu morei no interior. Você fala, minhas conexões americanas são com o país. Eu estudei primeira vez, fui fazer o mestrado. Depois eu voltei a segunda vez, eu era correspondente da Folha de São Paulo. E depois eu vim a terceira vez com um plano de ficar 4 anos, de 89, para fazer um doutorado, que eu não terminei, mas não terminei voltando para o Brasil. Né? E eu conheci minha mulher aqui nos Estados Unidos, ainda na primeira vez que eu vim morar. A Alma é filipina, né? Ela também veio estudar aqui, a gente se conheceu no dormitório da faculdade, né? A gente fazia o mestrado, e minha vida é aqui. Minhas filhas são daqui, né? Estou aqui há muitos anos, minhas 2 filhas são americanas, né? Daqui, né? Mas o Brasil, meu pé está no Brasil, obviamente minha conexão é genética, cultural, política e profissional. Eu nunca trabalhei na imprensa americana, eu sempre trabalhei para o Brasil, eu já fui contratado e demitido por todo mundo no Brasil. Televisões, jornais, revistas. Né? Então, minha vida de jornalista é aqui, né? Sempre foi, nesses últimos 30 anos, e como você falou, desde 93, eu sou da equipe que pariu
o Manhattan Connection. Agora, Caio, em 89, quando você mudou para aí, você falou dessas idas e vindas, já com esse jornalismo, sempre com esse olhar, né? Você é especialista em relações internacionais também. Você imaginava a gente estar em 2020 com essa situação? Não estou nem falando da pandemia, obviamente, mas de um momento em que o mundo está tão interconectado, né, que a gente tem até muitas vezes dificuldade de entender esse movimento que a gente vive pela superconexão, é claro que por causa da internet, vinha da globalização. Nesse período aí, como é que você vê essa nossa evolução, vamos dizer assim, como sociedade? Você colocou bem. Eu peguei o auge da globalização moderna, né? Já houve outros momentos de globalização. Eu cheguei aqui com o deslumbramento da globalização, ainda não era o momento, o auge ainda, né? Primeira vez que eu vim morar aqui, eu trabalhava para a Folha também, eu mandava meus artigos de telex, por telex, né? Então, para dar uma medida, né? Depois, em 93, eu trocava a pauta com o Lucas Mendes, do Manhattan Connection. Eu morava naquela época em Indiana, estava fazendo meu doutorado em Notre Dame, dava aula lá também, de relações internacionais, por fax. O fax, sim, imagina. Então, dá uma medida. Eu, como no meu dia a dia de jornalista, eu fui sentindo tanto essa facilidade tecnológica, como ficou fácil você ser jornalista, né? E esse mundo globalizado, muito fácil viajar, muito fácil você se antenar em informação, e agora você está vendo o refluxo disso, é claro. Exato. Com a pandemia, o mundo está se fechando, sabe? Todo dia uma notícia nova, como essa de agora, né? De fechamento de fronteiras para os países mais infectados pela pandemia. Então, você não pode viajar, se você é brasileiro, russo-americano para a Europa agora, a partir de 1 de julho, né? Ou seja, eu vi os muros caírem. Literalmente, eu vim para cá em 89 quando caiu o muro de Berlim. Agora estou vendo os muros subirem novamente por razões anteriores à pandemia, pelo avanço da xenofobia. O Trump é o capitão, né? dessa postura, dessa maneira de ver o mundo, de querer que o mundo seja assim. Isso vai agravar agora, infelizmente. Mais xenofobia, restrições para as viagens em todos os sentidos, né? E a ironia, como eu falei antes, eu senti o avanço da tecnologia, né? Muito fácil acesso à informação, e o paradoxo, nós nunca tivemos tanta informação disponível e nunca tivemos tanta desinformação e fake news. Então você vive... Quero entrar nesse ponto. Né? Eu sou fascinada por esse assunto, Caio. Inclusive, a gente tem feito um projeto aqui no Brasil muito interessante de conversar com tribunais regionais eleitorais para falar sobre desinformação no Brasil inteiro, e eu tenho recolhido muito dessas percepções de autoridades, juízes, pessoas ligadas enfim, estudos, falando que a questão-chave seria educação, nessa questão de fake news, né? Você que está aí nos Estados Unidos, em que a coisa, acho que se aqui a proporção é gigantesca, aí nem se fala, também um ano de eleições. Então, me fala um pouco como é que você vê essa questão, porque aqui no Brasil a gente pode ter muito claro o desafio que é a educação, né? Eu acho que nos Estados Unidos talvez a gente tenha um outro perfil. Como é que você vê essa questão hoje? Não, você tem, primeiro, a desinformação deliberada em processos eleitorais. No caso americano, a gente sentiu isso com intensidade há 4 anos, com a desinformação russa, né? Se meter na eleição, criando fake news, né? Criando divisões, contas falsas, esse tipo de coisa. Mas e você também, quando os principais atores políticos são mentirosos, patologicamente mentirosos, isso agrava. Tem aquela conta que o Washington Post faz do Trump, ele está chegando a 20 mil mentiras, falsidades e desinformação nesse governo dele. Não tem nem 4 anos. Ele é um recordista mundial. E você tem, você fala educação, tem uma correlação direta. Obviamente, você pega um político como Trump, ou em qualquer lugar, no Brasil é diferente, porque o público mais sofisticado votou no Bolsonaro por outras razões, nada a ver com o Bolsonaro, era um PT. Mas aqui nos Estados Unidos, o núcleo duro de apoio ao Trump é o setor de menor nível educacional. E é o setor mais suscetível a fake news. Sempre foi assim, aqui nos Estados Unidos, na era Trump. Ele é um mensageiro das fake news, ele dissemina fake news, e as pessoas que seguem o Trump avacalham o nosso trabalho jornalístico, dizendo que nós somos inimigos do povo, que é a frase que era do Stalin e agora é do Trump, e seguem o Trump no seu Twitter, 80 milhões de seguidores, ou pelas redes sociais, aquilo que no Brasil se fala
o teu grupo do WhatsApp. Você se informa ou se desinforma pelas redes sociais, que é uma coisa perigosa. E as grandes plataformas, que foram maravilhosas no começo para todo mundo, Facebook, Google, especialmente o Facebook, que faturou com essa com a conexão de todo mundo virou 2 bilhões de seres humanos participam dessa comunidade Facebook, ela permitiu a disseminação das fake news. E hoje ela está sendo questionada cada vez mais, porque ela é muito complacente com a contaminação no seu ambiente de mentiras, fake news, de agendas políticas, propaganda enganosa, esse tipo de coisa. Então, é sempre esse paradoxo. Você tem acesso, você tem a plataforma, você tem informação, e, ao mesmo tempo, você tem ou agentes ou consumidores de fake news em escala cada vez maior no mundo inteiro. Que é o que você falou, né? A mentira sempre existiu, a notícia é falsa, a gente sabe, é só estudar um pouquinho de política e estar atento para saber que isso sempre... Mas agora o problema é escala, né? Escala é vertiginoso, escala global é vertiginoso, e as pessoas cada vez mais são hostis à informação, à mera informação. Tudo é politizado, sabe? Não quero colocar como uma coisa de esquerda ou direita, isso, claro. Mentira não tem ideologia. Mas você conhece os atores mais importantes e relevantes para disseminar esse novo modelo de desinformação. Eu queria te fazer essa pergunta, já que você tangenciou isso aí, só para entender, porque aqui hoje no Brasil, para a gente que é jornalista, e não só para a gente que é jornalista, né, a gente tem aqui a audiência que está incrível, inclusive aqui no chat, que eu estou vendo o pessoal aqui que está curtindo muito essa nossa conversa, agradeço a vocês que estão aqui com a gente. Eu queria te perguntar se aí também acontece esse fenômeno, Caio, da história da imprensa ser colocada como de esquerda, só porque traz informação que muitas vezes não agrada ao governo. Então, me parece que hoje é um jogo de palavras para desmerecer, quando a gente tem jornalistas dos mais diversos espectros, ideológicos, afinidades políticas, mas essa alcunha está muito forte, essa guerra de direita e esquerda, entre aspas, aqui é muito forte. Queria saber se aí também isso está acontecendo ou aconteceu, como é que é? Aqui é a matriz, né? Nós estamos na matriz, isso acontece sempre antes. Então, você tem, lembrando uma coisa, só para voltar lá atrás, o que acontece? O que a gente chama de imprensa, mundo cultural, Hollywood, tem uma tradição, de fato, que aqui não se usa a expressão esquerda, mas se chama de liberal. Né? Liberal seria a esquerda aqui, né? Tem liberais e conservadores. Então, de fato, a imprensa, Hollywood, essa indústria cultural, para usar uma terminologia antiga, da minha época de faculdade, sempre teve um viés mais liberal. Isso criou um certo ressentimento em outros setores políticos, ideológicos, sociais, contra isso, que resultou nessa total hostilidade ao trabalho de imprensa, que gerar um trabalho profissional. Pode ter um pequeno viés aqui, mas a imprensa trabalha. E a hostilidade foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e tudo ficou polarizado, porque se criaram plataformas para se contrapor a isso. E aqui nos Estados Unidos, para quem acompanha, o melhor caso é a Fox News. Uhum. E tem quase 25 anos, é um sucesso fenomenal, e a única grande plataforma muito influente, conservadora, mas é uma coisa totalmente partidária. Ela é hoje eu chamo de o braço de propaganda do Trump, que tem uma relação complicada com ela, mas tem, e é demonizado. Então, hoje em dia, está cada vez mais tribal. Então, se você pegar às 8 da noite, noticiário nobre, ou da CNN, ou da Fox News, são duas realidades totalmente distintas. Você vai ver o mesmo, totalmente distinto. E as pessoas estão tribais. Você reforça hoje os seus preconceitos na mídia. Isso é uma coisa muito grave. As pessoas estão com a cabeça cada vez mais embotada. Não importa se você é esquerda ou direita, então cada um vive na sua realidade. Que eu acho que é o que vai ser estudado e muito, né? Porque Sim. A gente percebe esse patrulhamento em relação ao pensamento de quem pensa diferente, né? E uma crítica que se faz também aqui, talvez nessa connection Brasil e Estados Unidos, eu queria que você me falasse um pouco, porque alguns pensadores têm dito em relação ao Brasil, especialmente, que talvez a cultura política brasileira não estava muito acostumada, ou até a intelectualidade brasileira, enfim, como queira chamar, não estava muito acostumada com uma
um programa de direita. Você concorda? E como é que é isso nos Estados Unidos? É muito diferente do que a gente tem o jogo político aqui? Não, aqui, na verdade, alguns atores políticos brasileiros e os gurus, digamos assim, do Bolsonaro, tipo Olavo de Carvalho e tal, conheciam um pouco a realidade americana. Óbvio que a academia, o que chama de academia, o mundo universitário, o mundo intelectual, a imprensa, teve esse, como eu digo, liberal, né, que eu chamo de esquerda no Brasil, teve esse lado. E por muito tempo, quase um monopólio ideológico. Né? E claro que é saudável o debate, mas isso virou uma coisa muito folclórica, um fogo cruzado meio doutrinário de muita gente. Eu tive uma formação até aberta, e eu agradeço isso muito a uma coisa judaica. Eu tive uma formação de movimento juvenil, sionista, na Hazit, da CIP, que, claro, com um pouquinho de esquerda, mas a gente aprendeu a debater. Sabe? Então, eu fui vacinado, a gente teve uma boa formação cultural, intelectual, que é legal. Né? Agora, no Brasil, hoje é essa coisa, você está nu e cru, entra no debate político, você acaba sendo manipulado por agentes ideológicos, políticos, então você vira um cara como Olavo de Carvalho, que é louco, ele é doido de pedra, paranoico, sabe? Eu acho ele um picareta, mas não vem um cara. Mas ele tem um fã-clube, é como se fosse o líder de um culto hoje em dia. Ele tem um rebanho seguindo. Então isso é muito grave. Como não, já teve na esquerda há muito tempo. Tem até citações, eu estava comentando isso, que é muito interessante quando você tenta fazer uma análise até fria, tem citações interessantes, inclusive, que acho que pescam algumas pessoas que estão carentes de um caminho. Claro. E aí você vê esse acirramento. Claro. Tem citação de Viktor Frankl, por exemplo, que é um representante, inclusive, da própria comunidade, que depois de tudo que passou num campo de concentração, consegue fazer, né, sistematizar um pensamento maravilhoso a respeito do humano, isso está lá, mas como é que isso é implementado, né? E hoje a gente tem essa questão da ideologização de tudo, né? Então, assim, será que tudo se resume a essas ideologias? Será que a gente não tem aí um meio termo? Eu queria te perguntar se... Tem muita pergunta legal aqui no chat também, gente, já vou começar agora a fazer as perguntas de vocês também, mas eu queria só te perguntar o clima aí nos Estados Unidos, se você sente algum tipo também de insatisfação, vamos dizer assim, com tanta polarização. Eu estou falando isso por parte da população, não por parte do campo político, entendeu? Olha, houve uma mudança de eixo radical em 3 meses com a pandemia, sabe? Tá tudo muito vertiginoso. Eu nunca vi minha vida de jornalista, são 45 anos, eu nunca vi acontecimentos... Porque aqui foi tudo numa disparada, uma coisa atrás da outra. Foram 3 fenômenos estruturais históricos que tivemos. A pandemia, a profunda recessão econômica, né? Não vamos esquecer, a maior crise econômica no mundo, exceto guerra, crise econômica em 150 anos, e aí os protestos contra racismo e contra a brutalidade. Está tudo numa tempestade perfeita de agitação política, cultural, inquietação. Né? E o que mudou é que, na verdade, o país não está exatamente polarizado. O país teve um choque de realidade, e se você pegar as pesquisas das últimas semanas, você mostra um apoio maciço aos protestos, sabe? Então, existe só um núcleo muito duro que está avesso ao que está acontecendo, que é o núcleo duro do Trump. Eu diria, como no Brasil, né, fala os 30% do Bolsonaro, tem os 30% do Trump. Então, não é que o país está dividido. Pode mudar até a eleição, mas se você pegar as pesquisas hoje, está uma diferença muito grande, seja de apoio ao candidato Biden, que é democrata, seja apoio aos protestos, né, que foram incorporados. Né? Eu não vi uma mudança tão rápida de cabeça dos americanos desde o apoio ao casamento gay. Olha só. E foi uma mudança muito rápida. Assim, que, de cabeça eu não me lembro os números. Assim, tipo, há 20 anos, era 2-1. 2 contra, 1 a favor. O Obama era contra o casamento gay, quando ele entrou na carreira. E agora é o contrário, 2 a favor, 1 contra. Então, essa mudança de eixo é muito rápida. E essa incorporação dessas causas sociais, da questão negra, foi incorporada de forma muito rápida para a população. Tem setores de extrema esquerda fazendo muita loucura, derrubando a estátua de que não devia derrubar, sabe, esse tipo de coisa. Mas, no geral, o país está a favor de mudanças profundas, como a polícia tem que agir, qual deve ser o tratamento para as minorias em geral, não só negros, mas latinos, asiáticos, minorias de idade sexual. Então, o país está mudando muito rapidamente, e quem ficou para trás, como o Trump, que investe nessas guerras culturais, é uma relíquia cultural. Ele é uma relíquia. Ele quer reeditar
Ele quer voltar aos anos 50. Quando ele fala Make America Great Again, é os anos 50. Então, o negro no seu devido lugar, a mulher no seu devido lugar, sabe? Então, é uma maneira de ver o mundo atrasada. E tem até a pergunta aqui do Sandro, porque ele está perguntando sobre a relação do Trump com a China, né? Inclusive acusando a China de produzir o vírus e tal. Entra justamente nessa questão, né? Não, e aí essa demagogia do Trump, né? Porque agora acaba de sair o livro do ex-assessor de segurança nacional dele, o John Bolton, mostrando que, na verdade, enquanto ele faz esse discurso, inclusive racista, né? Para quem está acompanhando os últimos dias, ele incorporou um apelido infame para o vírus, que é o Kung Flu, né? Flu de influenza, de gripe, né? A gripe chinesa. Fazendo uma coisa, sabe, Kung Flu, aquela coisa de chinês, sabe, Kung Flu, que fala aquela coisa racista mesmo contra o chinês. E, ao mesmo tempo, se sabe que nos encontros fechados com o ditador Xi Jinping, ele implorou para o Xi Jinping duas coisas. Compra soja e trigo americano, eu preciso de você para me ajudar na reeleição. E se você quiser ter seus campos de concentração para a minoria uigur muçulmana, tudo bem. Então, essa hipocrisia, ele ao mesmo tempo que ele baba no Xi Jinping, ele tem esse discurso anti-chinês, mas disposto a fazer qualquer acordo com a China. Então, o Trump é um demagogo, é o demagogo por excelência. Eu até quero continuar te perguntando a respeito do que você acha que é evolução, mas tem aqui algumas perguntas, por exemplo, o Pedro, ele pergunta a respeito, ele comenta a respeito do Brasil. Como é que o Brasil, ele é visto aí hoje, Caio? É ainda um player importante? Não. Tem, sim, o presidente gosta muito do Trump, né? E se diz amigo e tal, mas a gente viu aqui, pelo menos, repercussão no Brasil, que o Trump não se alinhou nem um pouco, inclusive criticou a política que o Brasil tomou em relação à Covid. Então, eu queria entender um pouco qual é essa relação hoje do Brasil com os Estados Unidos. No caso do Brasil, o erro elementar feito pelo governo Bolsonaro, ele fez uma política de alinhamento não com o Estado americano, mas com o presidente de plantão. É isso. É a mesma coisa que ele fez em relação a Israel, com Netanyahu. Sabe? E pela mesma coisa, eu acho que esses alinhamentos são errados. Presidentes, a não ser que seja uma ditadura, os presidentes vão embora. O teu pode ir embora daqui 5 meses, e aí? Sabe? Você tem que lidar com o Estado americano, uma relação do Estado para o Estado. É um erro bizonho. E esse é o chanceler, que é o pior chanceler que o Brasil já teve, esse Ernesto Araújo aí, sabe? Então não dá. E a imagem do Brasil, ligado junto com a questão de meio ambiente, sabe? A questão agora da pandemia, e um tipo como Bolsonaro, eu, como jornalista, eu nunca vi uma imagem tão ruim do Brasil fora. Sabe? Mas, assim, um negócio pavoroso. Na Europa, nos Estados Unidos, tá? Tem o apoio do Trump, convém, o Trump não tem aliança com ninguém. O único aliado do Trump é o ego dele, sabe? Ele não tem compromisso, não tem lealdade, ele vai puxar o tapete quando for o caso. Sabe? E o Bolsonaro é muito bizonho, além de tudo, é tosco. Né? O Trump é tosco, mas ele é um cara importante. Então, para o Brasil é péssimo isso, nesse momento. O mundo está vendo o Brasil, sabe? Covid, desmatamento, essa horrível crise econômica, sabe? O Brasil passa o dia inteiro discutindo picuinhas políticas. Então, sabe, o mundo está assustado com o Brasil. Se você é um investidor, você tem medo de investir no Brasil. É isso que está acontecendo hoje, né? Claro, não tem. É uma situação muito ruim para o Brasil hoje em dia. Não é uma questão do governo, sabe? Ele juntou tudo, né? E um presidente que sabota, né, como o Trump, as medidas de combate à pandemia, né? Olha, eu tenho muitas perguntas, eu já quero repassar algumas, eu também tenho muitas, gente. Você mais breve, então, precisa ser mais Não, tá maravilhoso, tá perfeito, eu só acho que eu gostaria de ter 3 horas com Caio Blinder, Hebraica, fica aí a dica, tá bom? Agora, deixa eu só falar uma coisa para vocês, aqui o Samuel, ele quer fazer essa correlação, ele pergunta sobre alguma correlação dos casos de racismo, desse movimento de racismo que a gente vê hoje no mundo, tá? E ele pergunta se esses casos e essa crise se relacionam com algum aumento de antissemitismo. Se você vê isso, se tem alguma relação. Sim. Você teve agora, está tudo explodindo, né? Você tem supremacista branco, de um lado, sabe?
tem racismo, e você tem setores muito militantes, também à esquerda, sabe? Existe uma tradição, especialmente nos anos 60, nas marchas do Martin Luther King, a comunidade judaica cerrou fileiras no movimento dos direitos civis, sabe? Você tem rabinos históricos que marcharam com o Martin Luther King, o rabino Prince, foi o fundador da marcha de Washington Luther King, do I Have a Dream. Quem fez o discurso antes do Martin Luther King foi o rabino Prince. Uau. Rabino que fugiu do nazismo em 37, é um cara genial, sabe? E outros rabinos que marcharam em Selma, no sul. Depois tivemos vários conflitos entre as duas comunidades. O mais famoso foi justamente quando eu cheguei aqui em 89, em Crown Heights, no Brooklyn, jovens negros mais militantes contra os judeus. E você tem alguns setores, você teve alguns atentados contra judeus racídicos praticados por negros, por vários motivos de hostilidade, mas o grosso, hoje em dia, do antissemitismo nos Estados Unidos é praticado por supremacistas brancos, como foi o caso do atentado contra a sinagoga em Pittsburgh, há pouco mais de 2 anos, que foi o maior número de judeus que morreram em um atentado terrorista aqui nos Estados Unidos. Mas está tudo crescendo, você está tendo, sabe, é uma situação complicada, uma mistura, você quer bodes expiatórios. Claro. Então, sempre sobra para o judeu, ou pela esquerda, pela direita, sabe, você tem crise econômica grave, sabe? Então, você tem uma que precede o antissemitismo que nós estamos sentindo, essa maior intensidade precede, porque, em parte, os supremacistas brancos se sentiram com o seu representante na Casa Branca. E aí, até a Casa Alva de Charlottesville, há 3 anos, quando eles marcharam em Charlottesville, e o presidente americano dos Estados Unidos disse que havia gente boa dos dois lados. Como a gente boa numa marcha neonazista? Não tem, né? Real. O Bialski, ele está perguntando, ele quer saber como é vista essa, aí dos Estados Unidos, essa união, vamos dizer assim, esse alinhamento, vamos colocar, do Trump, Bolsonaro, que está aí, que a gente estava comentando, e o Netanyahu, assim, como é que isso é visto por aí? Como é que está tudo visto como é uma questão muito complicada. A comunidade judaica americana, ela é muito ela é liberal, no sentido como eu expliquei. Ela, tradicionalmente, os judeus e os negros são os 2 grupos mais fiéis ao Partido Democrata. Isso desde os anos 30, desde o Roosevelt, né? O voto judaico no candidato democrata é 65%, 70%. Né? E, com isso, há um distanciamento cada vez maior da comunidade judaica americana, ao contrário da brasileira, que é mais complicada. Ela é mais conservadora no Brasil, em relação a Israel. Não tanto a Israel, mas como ao governo do Netanyahu. Sim. Que ele foi uma coisa, ele rompeu barreiras no governo dele, que a tradição de Israel sempre foi buscar apoio bipartidário nos Estados Unidos. Sempre foi assim, a gente é amigo dos democratas e republicanos, sempre foi assim. Esse diálogo é muito claro, essa síntese é muito forte, né? Não se meter em política americana. Era o 11º mandamento de Israel. Não se meta no jogo político. E o Netanyahu quebrou isso, ele rompeu isso, rompeu com Obama, né? Hoje em dia, a tendência do Partido Democrata não é um distanciamento, mas você tem uma ala muito mais de esquerda, muito mais crítica em relação a Israel, que mesmo o caso do Bernie Sanders. Tem uma ala de esquerda mais forte. O que aconteceu nos Estados Unidos é o seguinte: o Partido Republicano foi muito mais para a direita do que o Partido Democrata foi para a esquerda, mas ele foi mais para a esquerda. Não se compara esse alinhamento fanático dos republicanos apoiando a anexação na Cisjordânia, por exemplo, os 30%. Então é muito mais grave. Isso é ligado a uma outra coisa que é em comum com o Brasil, da parte do Trump, é por causa dos evangélicos. Então é muito mais uma questão de estar bem com a base evangélica, que é o núcleo mais duro do apoio ao Trump, porque os evangélicos têm aquela coisa messiânica de apoio a Israel, vão converter os judeus, etc, etc. Algum dia nós vamos encontrar o Messias, né? E então 80% dos evangélicos brancos americanos apoiam o Trump. E a mesma coisa no Brasil. Então, é esse o canal para você explicar. Você tem que estar bem com a tua base. Se tua base é esse setor de evangélico, então você tem que paparicar Israel. Perfeito, perfeito. Agora, tem muitas perguntas aqui que estão chegando para a gente. Eu também queria
te perguntar isso, eu estava curiosa também para saber. Tem algumas perguntas aqui, quem foi? A Cláudia fala sobre o desafio dos jornalistas, a gente vai falar sobre isso, tá, Cláudia? Cláudia Sobral. Também teve aqui, achei a Rosana. Cláudia é minha amiga, hein? Cláudia é minha amiga. A Rosana, a Rosana Kalishman também, ela pergunta como que, na tua opinião, vai ser o mundo pós-pandemia. Talvez, antes da gente responder a Rosana, talvez a gente possa dar uma contextualização, né? A gente falava sobre isso nos bastidores, né, Caio, do momento que vocês estão vivendo aí agora em New Jersey, Nova York, em relação também aos Estados Unidos, e vocês estão, de certa maneira, um pouco, entre aspas, à frente da gente, né, num processo um pouco à frente do que o que a gente está vivendo agora em plena pandemia aqui. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que está a situação hoje aí, onde você está. Não, tivemos as ondas óbvias, China, pico da pandemia China, depois Europa, Itália, Espanha, né? Os países que adotaram as medidas mais duras para combater saíram antes, né? Os Estados Unidos é um país continental, um presidente de uma irresponsabilidade criminosa, a maneira como ele lidou com a pandemia, um pavor, sabe? Um pavor. E então, Cuba e os estados tomaram as rédeas da coisa. Então, os estados que muito sofreram, que foi da minha região, eu moro em New Jersey, eu moro na área metropolitana de Nova York, né? Eu moro quase na beira do rio Hudson, que separa New Jersey de... Eu estou a 15 minutos de Manhattan, ali do... E não vou falar que eu tenho inveja de você, tá bom? Não vou falar isso agora. Adotaram o lockdown mais duro, foi aqui, sabe? Eu estava até comentando que em abril, eu moro numa área muito urbanizada, eu só via barulho de ambulância levando gente para o hospital ou do furgão da Amazon, fazendo entrega no que eu moro, no meu prédio. A gente achatou a curva muito bem, estão morrendo 15 pessoas por dia em Nova York, 30 em New Jersey, tá? E a pandemia está lá embaixo, especialmente no sul do país, na Flórida, no Texas, né? Que com descaso em relação à pandemia, sabe? Uma discussão absurda no país, hoje em dia, se discute usar ou não usar máscara. O presidente dos Estados Unidos, como o negócio do Bolsonaro, não usa máscara. E desmerece quem usa, faz piada de quem usa máscara. Sabe? Então ele vai lá, faz um comício dele lá com 6 mil pessoas, todo mundo lá na arena sem máscara. Ontem ele foi numa igreja no Arizona sem máscara, todo mundo sem máscara. Então, a vontade de criar polêmica, né? É uma vontade uma só postura, de porque a postura dele, a pandemia tem que acabar por decreto. Não, o inimigo é a pandemia. Você não acaba por decreto, ele quer acabar por decreto porque ele está em campanha de reeleição. Então, ele tem que forçar uma normalização da vida do país. Obviamente, não dá mais para você fechar o país. A economia não aguenta, nenhum país aguenta ficar 3 meses fechado. No mundo inteiro. Você tem que ter um fechamento flexível, mais inteligente. Isso que vai acontecer agora no país. Mas o pico está crescendo. Você tem 8, 9 estados com aumento recordista do número de casos. E hoje tem uma decisão dos nossos 3 estados, que chama Tri-State Area, que é Nova York, New Jersey e Connecticut, vir por uma quarentena. Não vai dar para colocar em via, é complicado. Ou seja, se você vem da Flórida, você tem que ficar 14 dias de quarentena aqui, né? Eu brinquei porque o Trump, ele tem um clube de golfe aqui perto da minha casa, em New Jersey, ele vai passar o fim de semana. Falou, não, ele não pode vir para cá. Ele é alto risco. Esse cara não usa máscara, é contra a testagem do vírus. Então, você tem um país muito dividido nessa questão, com o núcleo duro do lado do Trump. Gente louca, sabe? O mais importante é meu direito individual. Eu não vou usar máscara. Isso entende o que a gente está falando, né? Que é falado assim de sociedade. Está pisando no meu direito individual. O que é isso? Isso aqui existe. Isso é uma ameaça à saúde pública. Você tem que cumprir essas coisas. Então é um momento complicado. Você não vai ter uma coisa tão drástica como em março, abril, eu acho. Mas você vai ter a avaliação que você tem aqui, que vão ser um bom tempo até ter a vacina. Esse abre e fecha da sociedade. Abre e fecha setores de economia, restaurante, fábricas, etc. Agora, você me comentava isso também, da história do home office, né? Porque eu acho que se isso, obviamente, que isso está sendo colocado, todo mundo foi, né, muita gente foi para casa e tal, se isso aqui é forte no Brasil, talvez nos Estados Unidos, em que a conexão ela é muito melhor, eu estou falando conexão de internet mesmo, a qualidade dos computadores e tudo mais, está muito mais democratizado, vamos dizer assim. Você acha que é uma tendência essa história do home office chegar para ficar mesmo, e isso transformar, de certa maneira, o ir e vir, aí sim, na sociedade? Como é que você está vendo isso aí?
vou usar uma palavra que eu detesto em jornalismo, depende. Horrível, né? Mas essa é uma economia de serviços, né? É uma economia madura de serviços, não é uma economia industrial, é pouca e nem agrícola, né? Então, as maioria das pessoas trabalham no serviço. Então, qualquer empresa, o que você pode manter hoje em dia, o funcionário em casa, vai manter. A não ser que você tenha que estar em contato direto, e, obviamente, o comércio eletrônico cresce, etc. Mas eu vou usar uma frase, que o meu clichê, desde que eu li em março, do David Brooks, do New York Times, que ele falou assim, chegou a pandemia, vamos abraçar a incerteza. Eu estou evitando fazer muitas coisas categóricas, porque é o seguinte, e quando chegar a vacina? Vai liberar de novo tudo outra vez? Eu acho que a gente aprendeu que muita coisa você não precisa fazer o que você fazia antigamente, sabe? Excesso de viagem para a pessoa ter reunião, o que você pode fazer de maneira mais produtiva sem o escritório é melhor. Por outro lado, a dinâmica coletiva é importante no trabalho. O processo criativo flui melhor com as pessoas conversando, mesmo tomando café juntas, ou sentando no Starbucks, sabe? Uma reunião no Starbucks. Então, esse tipo de coisa, você tem claro que é mais seguro hoje em dia, mas em termos de processo disruptive, né, no processo econômico, social, de novas ideias, novas sacações, você precisa estar sempre conversando com as pessoas, seja formalmente ou seja informalmente. Agora, a pandemia ensina algumas coisas. É a primeira coisa que a gente conversou. Ela é um golpe contra a globalização. Tudo o que significa viajar, você comprar as coisas de fora, isso vai mudar. Você tem uma preocupação estratégica, se você, no teu país, você quer ter o máximo possível de insumos produzidos no seu país. Você não quer depender de um outro país. Sabe? Você não quer depender de coisas da China. Sabe? A China vive de exportação, né? Ela mesmo percebeu cada vez mais que vai ter que desviar, destinar, direcionar sua produção para o mercado interno, cada vez mais. Então, o mundo vai ficar um pouco mais desglobalizado. E aquela que a gente conversou no comecinho da conversa, eu falei vagamente Trump e China, não tem como escapar. Mesmo que for o Biden o presidente, a tendência é de uma relação cada vez maior de confronto entre as duas grandes potências do século XXI. Então vai ter esse choque entre dois blocos, o bloco chinês, que é mostrar, tá vendo? A democracia é uma porcaria, é ineficiente, olha a zona que é no resto do mundo, olha aí, sabe, Estados Unidos, sabe? Eles querem, na verdade, a China quer a reeleição do Trump, porque ele cria divisões. Claro, ele é incompetente. Ele cria divisões, ele se afastou dos aliados tradicionais. Então, a China quer mostrar ao mundo, a nossa disciplina é o modelo numa cidade moderna. A gente constrói um hospital em 10 dias para combater a pandemia. Claro que eles mentiram, adoidaram, acobertaram. Foi um crime que eles fizeram no começo. Esse começo, ninguém sabe o que aconteceu na China, ninguém sabe o que acontece na China. É uma ditadura. O nosso problema é fake news. Na China é controle ditatorial da informação. Perfeito. Caio, e antes até de começar a pandemia, eu tenho um colunista no meu programa, o Pedro Doria, claro, que a gente fala sobre... Super colunista, sabe tudo de tecnologia. Eu tenho um orgulho de falar. E ele não só de política, mas a gente sempre faz essa conexão digital, né? E falávamos, óbvio que usando esse termo, mas sentindo essa tensão muito pelo mundo digital, né? Por essa disputa do 5G, das avanços tecnológicos, a Huawei, espionagem. Então, a gente sentia um clima e falava sobre isso, sobre será que isso é uma releitura da Guerra Fria, mas agora com outros moldes e tal? E aí vem a pandemia e você me traz isso. Então, embora a gente tenha a pandemia, mas é isso, parece que a história ela vem num crescendo em relação a alguns pontos importantes para a sociedade. Essa polarização que não se dá só no campo político da direita e esquerda que a gente vê dentro dos países, mas no macro também nessa polarização desses blocos. Claro. Ou seja, isso está acontecendo. Está em pleno curso hoje, você acredita nisso? Não, a pandemia acelerou essas disputas. Então, vou pegar um caso elementar que está acontecendo hoje. Existe uma corrida, nós tivemos uma corrida espacial, quem chega na Lua primeiro, né? Agora tem a corrida pela vacina. Então, ao invés de você ter uma cooperação global, quem tiver essa vacina antes, chegou na Lua. Entendi, olha, é isso aí. Sabe? Então, a China está lutando, sabe? A Europa tem... Sabe? Você devia ter mais cooperação.
E você não tem tanta cooperação como você deveria ter nessas horas. Sabe? Se o mundo se juntar, as melhores cabeças, os recursos do mundo junto, sabe? Todo mundo sabe que está acontecendo uma coisa histórica. Essa vacina deve, a gente espera, ser concretizada em tempo recorde. A vacina vai demorar 10 anos. Está toca de caixa. Se fala agora que talvez no ano que vem, não sei. Eu não vou entrar nesse debate que ninguém sabe e não é minha área. É o depende, né? É o tal do depende. Mas tem esse problema sério. A corrida pela vacina devia ser uma corrida todo mundo juntos. E você um atropelando o outro. Né? Aqui, pelo menos, até essa questão dos tratamentos, por conta da postura até dos presidentes, então, virou uma disputa política também, né? Isso você vê aí nos Estados Unidos também, Caio? Não, foi menos, né? Porque aí foi tão... Aqui o país mudou um pouco, sabe? Não é tanto... Mas eu brincava, né? Tinha os dois presidentes amigos, o Cloro, o Trump, e o Quina, o Bolsonaro, né? O Cloro e o Quina, né? Porque não dava, né? Então... Não dá. Então, aqui teve essa maluquice do Trump, querendo, era uma espécie de, eu brinco, não, você está sendo politicamente incorreto, pajé legal, era o pajé Trump. O doutor Trump vai ensinar agora, toma cloroquina. Ele tomou cloroquina. O que é isso? Que maluquice é essa? Deixa, sabe, isso aqui mostrou duas coisas, a gente viu o caso da Angela Merkel na Alemanha. Né? Nessas horas, você tem que confiar na informação boa, na transparência, sabe? Na ciência. Sabe? É assim que você lida com o problema, com o método, sabe? Você pega uma Angela Merkel, que pega PhD em química, sabe? É assim que você trata de um problema, sabe? E de gestão. Nessas horas, um cara como... Coitado, o Bolsonaro não é nada, era um deputado baixo clero, por uma questão de política brasileira, anti-PT, ele chegou lá à presidência, sabe? E essa coisa, o Trump, foi muito fácil para ele até agora. Essa é a primeira crise de verdade que ele tem no governo dele, e claro que ele fracassou. Porque você tem que ter ciência, você tem que falar, meu cientista disse isso, eu vou seguir meu cientista. Ele mandou usar máscara, então eu vou usar máscara. Ele falou que cloroquina não resolve, então esquece a cloroquina. Você vai fazer pesquisa para descobrir se serve ou não serve o remédio. Erro e acerto, você vai tentar. Mas quando a ciência diz que não dá, não dá, fim de papo. Não fica enchendo o saco, como, sabe, tentando, brigando com os dados, brigando com a ciência. Isso é um pavor. E pessoas que seguem esses bobões, né? Fazer o quê? Caio, que maravilhosa essa conversa. Estou, assim, realmente muito, muito feliz. O pessoal está adorando. Aqui tem a Anitta, você arrasa no Manhattan, sou sua fã. A Frida falou que é amiga da sua mãe, a Frida Weingarten. O pessoal aqui na família hebraica, né? E Caio, eu acho que conecta um pouco com uma pergunta que a gente teve aqui, da audiência no chat, falando sobre os desafios do jornalismo, dos jornalistas. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque ela cola muito com isso que você está trazendo sobre acreditar na ciência, acreditar nos fatos. Talvez a gente possa falar um pouquinho também, que eu acho que pode ser um interesse aqui da audiência também, que é uma pauta que eu levanto às vezes. Vocês, até no Manhattan, vocês trazem muitos fatos, mas também a intenção é de ser um debate de ideias, vocês trazem opiniões, só que também, ao mesmo tempo, quando você abre rede social, Twitter, é opinião demais. Então, como é que a gente também faz, né? Eu estou falando como cidadã, estou falando como comunidade, também para as pessoas entenderem melhor fatos e opiniões, porque isso também eu acho que causa uma certa confusão nas pessoas hoje, em meio a tanta informação, né? Não, você não pode ser arrogante nessas horas, né? Tem a famosa frase do Humberto Eco, né? Que eu acho clássica, né? A internet, todo mundo, o que chamava em inglês de o idiota da cidade, da aldeia, você estava lá, ou sentado no boteco, na esquina, está na internet, todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo entende de epidemia, todo mundo entende de vacina, todo mundo tem opinião sobre tudo, sabe? Então, não dá. Obviamente que eu não sei de tudo, mas pelo ofício que você tem de jornalista, você tem critério, você tem uma porteira por onde você vai deixar passar algumas coisas, apurar outras, você não vai soltar tudo por aí, sabe? A famosa frase, você tem direito à sua opinião, mas você não tem direito a seus fatos. Claro que alguns fatos são sujeitos a debate,
né? Mas existe algum consenso sobre algumas coisas básicas, né? Você não vai discutir essas coisas que no Brasil tem esse debate idiota, terraplanismo, sabe? Você não... Então, chega um momento do jornalismo que não tem sentido fazer isso. Vai ter um debate, vamos chamar um cara a favor e outro contra. Não tem outro lado. Não tem coisa que não tem outro lado. Então, você fica nessa coisa artificial, que é muito da cultura da internet. Tem várias opiniões, então vamos trazer dos dois lados da questão. Não tem dois lados, às vezes. Isso não estou sendo arrogante. Tem coisas que estão abertas. Sabe? Óbvio que todo mundo erra. Aquela brincadeira. Economista não acerta tudo, né? Os economistas erraram as últimas recessões. Erram, claro que erra. E não são ciências totalmente infalíveis. Mas você tem um método, né? Você tem um método para jogar o que você quer agora. O jornalista é isso. O jornalista profissional é isso. E você falou, e é uma crise muito... Nós temos três crises graves. Essa crise de credibilidade, que as pessoas não querem acreditar. Nós temos uma agenda sinistra, né? O segundo, que foi... Nós não soubemos fazer a transição da imprensa, do jornalismo impresso para o digital. Há 20 anos, aquele erro, demos de graça a droga para os consumidores e se acostumaram, né? Coisa de traficante, né? Dá de graça, como você vai cobrar depois? Então, foi muito difícil começar a cobrar por informação. As pessoas querem tudo de graça, mas custa para nós produzir alguma coisa, apurar. E a crise econômica está grave. Então, você está tendo uma... Sabe, você fazer o que tem uma grande televisão no mundo, um grande jornal, custa dinheiro fazer isso. Então, e os modelos estão complicados. Então, quando você mais pede informação e as pessoas estão mais sequiosas por informação, você descobre como é caro oferecer essa informação. E você também, que já foi chefe, você que tem uma experiência de redação enorme, também tem um outro lado que a gente precisa ter essa consciência, até como jornalistas, e compartilhar isso aqui com todo mundo, você tem também uma massa, e eu não sei se isso também sempre foi assim, Caio, mas você tem uma massa de jornalistas que chega ao mercado, também muito jovens, com salários baixíssimos, diante também da crise. Então, você que deveria cobrar desse jornalista que tem uma capacidade intelectual até de gestão dos fatos para passar isso, você também tem uma crise aí de redações muito jovens, não desmerecendo, mas falta um pouco para essa situação. O problema está dos dois lados do balcão. Dos dois lados do balcão você tem esse problema. Claro que você tem. Sabe, é como qualquer profissão. Um hospital custa caro. Uma redação custa caro. Você dá coisas profissionais, você tem um custo. Então, as pessoas aprenderam a ter de graça, tem uma crise. Sabe? Então, infelizmente, você vai ter poucos sobreviventes. Claro que o New York Times está bem. Mas o New York Times é um produto global. Isso, né? Construiu, é uma brand fantástica. O Wall Street Journal está bem, o Economist está bem. Mas você vai nos Estados Unidos hoje em dia, é uma coisa gravíssima. Acabou a imprensa local. Você vai numa cidade menor, não tem mais jornal. Não tem, acabou. Não tem como. Então, você mora na tua cidade, você não sabe o que está acontecendo na tua cidade. Porque... Está sendo acompanhado mais. Coisas... Sabe, não tem um jornal que conta o que está acontecendo na Câmara dos Vereadores daquela cidade. As coisas que acontecem na sociedade é gravíssimo. Então, isso que aumenta o nível de alienação daquela população que recorre àquela coisa, à rede social. Ouvi dizer, a dona Maricota disse que não sei o quê. E aí vai que vai. Vai que vai. Nesse sentido, tem duas perguntas aqui muito boas que eu não vou deixar de fazer, talvez a gente consiga aqui nesse tempo contemplar as duas. O Ariel, ele pergunta, achei muito boa essa pergunta, porque eu me pergunto muito sobre isso também, acho que você vendo daí talvez possa nos ajudar, inclusive com essa tua referência e a experiência em relações internacionais e tudo mais. Ele pergunta se tem espaço hoje para moderados nesse contexto de polarização extrema, como se viabilizam movimentos políticos mais moderados, já que até pelo fato de ser moderado, me ocorre aqui, você não vai para grandes polêmicas no Twitter, que é o que hoje está dando muito voto, né? Então, ele quer saber do espaço para os moderados, e tem uma pergunta aqui que eu acho que eu perdi ela, mas eu guardei a pergunta. Ela pergunta referências de podcast, como é que o que está te inspirando hoje a consumir informação, até para o público do Brasil, às vezes, se conectar, o pessoal quer algumas dicas legais, assim, para se munir de coisas intelectuais, jornalísticas, coisas boas. Eu vou ser um pouco cabotina no começo. Eu sou uma pessoa centrada, né? Em todos os sentidos. Moderado, politicamente centrado. Né? Mas eu sou muito ativo nas redes sociais. Eu gosto de Twitter, sabe?
Então, assim, quando eu pegava o ônibus para ir para Manhattan na volta, eu ficava no Twitter, tweetando e tal. Aí você descobre o seguinte: quando você faz um Twitter maneiro, não rende. Você tem que ser, sabe, pimenta. Então, o perigo que você tem hoje em dia, você mesmo descobre que você acontece quando você exagera, quando você insulta, sabe? Quando você faz umas experiências, né? Quando você fala mal de outro jornalista, sabe? Esse tipo de coisa. Aí você descobre, é horrível. Aí se eu faço, vou fazer uma análise da situação geopolítica dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. As pessoas não têm saco hoje em dia, não têm paciência, não têm tempo. Então eu tenho um site meio diletante, né? E lá eu faço colunas de análise política. Pouca gente lê. Agora, quando eu tuito uma coisa, as pessoas querem ler aquela coisa em 30 segundos, sabe? Aí, então, hoje, essa semana, tem 2 pessoas que eu não gosto. Posso falar, estou em casa. Essa mulher do vôlei, essa Ana Maria do vôlei, Ana Paula do vôlei, e o Constantino. Tá? Então, e quando eu falo, dou uma gozada nesses dois, aí quebra o pau. O pessoal a favor e contra. E é horrível isso. No fundo, eu acho horrível. Porque não é jornalismo. Mas é como funciona, né? Eu virei, eu aprendi até ser zoeiro na internet, né? Então, é o problema hoje em dia. E você acaba... A tentação disso é muito grande. Isso rende, sabe? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Isso não é jornalismo, isso é zona, é farra. Né? Embora você pode ter um bom trabalho. O Pedro, vou elogiar o Pedro Doria. Eu sigo o Pedro Doria. Ele é um cara sério. Ele é. No Twitter. Eu sigo pessoas sérias, alguns professores legais, caras que entendem e aprendem muito com quem eu sigo na internet, no Twitter ou nas redes sociais. Sobre a pergunta de dicas, eu acho que o rádio está muito bem. O podcast foi uma grande sacada para a rádio. Né? Eu vim de rádio, eu trabalhei mais de 20 anos em rádio na Jovem Pan. Obrigado pela minha filha. Sai do Twitter, começa a ouvir podcast bom. Ela fala, você perde muito tempo nessa porcaria de Twitter. Obviamente, eu adoro o Daily, do New York Times. Tá, vou até anotar aqui tudo que você está falando. Dele. E uma coisa que, quem puder, no Brasil, você fala em ser centrado, eu cresci toda a minha vida de jornalista e como cidadão, eu sou religiosamente fiel a 2 fontes, a BBC Boa. E a NPR, National Public Radio, que é o equivalente da BBC aqui nos Estados Unidos. É tudo centrado no NPR. E os podcasts são ótimos. Eu acordo com a NPR. O meu despertador, agora menos que eu estou eu não estou mais naquela loucura do dia a dia, como na época de rádio, da Jovem Pan, quando eu escrevia todo dia na Veja. Então eu não preciso tanto de ficar, mas eu acordava, era a NPR, que é ótima, é uma rádio ótima. Acho que dá tempo de fazer uma última perguntinha minha. Primeiro eu vou fazer a última pergunta até para te deixar tranquilo para responder. Eu quero agradecer muito essa audiência maravilhosa, super qualificada, trouxeram coisas incríveis para a gente. Mais uma vez agradecer ao Daniel Bialski, que está promovendo esses encontros lindos da Hebraica Nossa Casa, a Marisa Eisenstein, com esse convite incrível para essa... Realmente fiquei muito honrada, Kai, em saber que eu ia te entrevistar. Quando eu falei, olha, eu faço questão para aprender, e realmente acho que é isso que todo mundo que esteve aqui com a gente nessa hora pôde sentir. Realmente muito legal ter você. Para a comunidade, eu sei que é uma honra, né? Uma pessoa de tanto sucesso, com tal reflexão, projeção. O Manhattan, eu acho que é um dos programas, eu como jornalista falo, um dos programas mais legais. Eu tento, Caio, me blindar um pouco, porque aqui tá pesado, sabe? É muita coisa, é isso que você falou, é muita informação que traz desinformação, então você tem que ter essas fontes mesmo para você, enfim, se conectar e focar, né? Então, enfim, muito legal tudo isso. E a minha última pergunta, então, para você, nesse finalzinho aqui da nossa conversa, é justamente sobre isso, assim, nas épocas em que você estava muito conectado com as redações e tal, eu lembro, assim, ouvi muito você na Jovem Pan, até queria te perguntar se você não sente saudade do rádio, aquelas, né, que sempre tem uma inclinaçãozinha, mas você consegue ter momentos para desligar? Sendo jornalista hoje, com tanta informação, com tanta pressão de pensar, de ter uma opinião, de se sentir mal de falar depende, né? Porque não ter uma resposta às vezes nos angustia. Você consegue desligar? Conecta com a família? O que te conecta com alguma coisa de mais relax? Tem isso hoje? Eu jogo squash, não posso jogar por causa da pandemia. Eu jogo squash desde os 15 anos. Eu sou fanático por cinema. Eu adoro ir no cinema. Pegar a sessão domingo, 11 da manhã, sozinho no cinema.
Ai, que delícia! Distanciamento social completo. Não tem aquele cheiro de pipoca, aquele fedor. Sábado, não dá para ir sábado à noite do cinema. Tá? Eu leio muito. Agora menos, sabe? Eu acho que eu perdi um pouco a concentração. E, curiosamente, a pandemia é minha vida, pessoal e tudo. Então, eu fico o dia inteiro acompanhando. Eu sei que está acontecendo no Vietnã, na pandemia, no Uruguai, e ali, e no Oklahoma, que aconteceu. Então, você fica, sabe, nessa coisa. Devia desligar mais. Eu tenho 62 anos. Já devia desacelerar um pouco. Se eu tenho saudades, se acordar às 3 da manhã com a Vazia Jovem Pan, pelo fuso horário, isso não tenho mais saudades, mas eu acho que tem idade para tudo, sabe? Para acabar uma coisa, obviamente, eu faço isso há muitos anos, eu fui editor da Folha há muitos anos, eu editei grandes coberturas históricas na Folha, e aqui nos Estados Unidos eu tive duas grandes histórias, obviamente, com a Jovem Pan, que foi cobrir 11 de setembro, e agora a pandemia, com outro enfoque. Eu acho que eu faço uma coisa muito mais, pessoalmente no Twitter, nas redes sociais, em lives, escrevendo colunas que eu faço, e no Manhattan Connection, tentando ver a coisa maior, né? Eu não vou ficar cobrindo, hoje morreram X pessoas, tantas pessoas, não é isso que eu faço mais. Eu passei dessa fase, tentar ver o big picture, sabe? De onde viemos, para onde vamos, sabe? Um momento histórico. Então, eu acho que essa é uma parte legal do jornalismo, no meio desse frenesi que você falou. É muita coisa girando, de boa informação, má informação, e como eu falei, tem que aceitar, tem que ter humildade, abraçar a incerteza. Sabe, nós estamos num momento, não sabemos exatamente o que vai acontecer daqui a um ano. Sabe, a Hebraica me chama, espero daqui a um ano poder estar aí, digamos. Eu não sei se eu vou poder estar aí daqui a um ano. Será que eu vou poder estar com vocês na Hebraica? Não sei. Então a gente conversa outra vez aqui, faz um balanço em junho de 2021, como que está tudo. Espero que antes, Caio. Espero que antes. Eu quero ir para São Paulo. Eu sou paulistano. Eu já falei para meus amigos, para acabar essa conversa, eu tenho 3 coisas que preciso fazer quando eu chegar em São Paulo. Ir no Jardim de Nápoles. Ai, que delícia! Né? Ir na padaria Aracaju. Adoro comer pão de queijo, adoro. E na minha casa, ir na Monte Verde, no Bom Retiro. Ai, que legal! Como que eu vou ficar um ano sem fazer essas... São rituais da minha vida, né? São, com certeza, meus pontos muito paulistanos, né? Eu fiz aliar do Bom Retiro para Nova York. Mas nunca deixei o Bom Retiro. Ai, que delícia! Tem um pessoal aqui comentando. O Ayrton Sister, nascido e criado no Bom Retiro. O Ayrton? Não, eles são da família do Edifício Alaska. Fala para ele. Tá vendo aqui você. Com a Praça 209, a família Sister morava no prédio. Eu acho que a gente termina, eu começo essas histórias, eu já fico emocionada, aí a pessoa já, né? Caio, um beijo enorme para você. Pessoal, espero mesmo que a gente volte a falar mais rápido. Adorei, foi ótimo. Obrigado para todo mundo que organizou e obrigado para você. Não estou vendo ninguém, só estou vendo a Petra. Tá ótimo. Então, eu agradeço estar com vocês aqui. Sabe? Então, espero repetir. Tá bom, pessoal? Fique em casa aí. Obrigado e máscara e se cuidem.